Isso é que a maioria das pessoas erram. Elas querem passar o que elas gostam, o que elas estudaram. A gente tem que passar o que vai funcionar, tá bom? Outra coisa, tá? E esse é o terceiro ponto, tá? Então, se você é do outro lado, quer ser um terapeuta eficaz, excelente, assertivo, você precisa desse terceiro ponto. Oiê! Oi para você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, o nosso canal Iridologia e Bem-Estar. É um privilégio para mim ter a sua presença aqui, então muito obrigada. Se você está aqui é porque você realmente está comprometido com a tua jornada de ser um excelente terapeuta, assertivo, eficaz, e eu vou te ajudar nisso, tá? O tema da nossa aula hoje é esse daqui. Até anotei aqui para eu não esquecer, palavrinha por palavrinha, que vai fazer total sentido aí para você, tá? O tema da nossa aula é: para ajudar o seu paciente, não basta ser só terapeuta. Para ajudar seu paciente ou para ajudar um paciente, não basta ser só terapeuta. Vamos falar desse assunto hoje. Mas antes de eu iniciar esse assunto, eu quero muito fazer um combinado com você. Se você gosta dos conteúdos que eu contribuo aqui com você de forma gratuita, se inscreve no canal aqui do YouTube, se inscreve, porque aí você vai receber as notificações de toda vez que eu postar alguma coisa. Pri, já me inscrevi no canal. Você vai deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você quer algum assunto específico, que eu estou disposta a contribuir com o teu conhecimento, tá bom? Também a plataforma ela entende assim, que quando o conteúdo é importante, você vai comentar, deixar seu like e se inscrever. Porque aí ela se encarrega de entregar para mais pessoas. Então, ela só entrega para mais pessoas se você gostou desse conteúdo, se você achou que esse conteúdo é importante, é relevante. Então, faz essa troca comigo. Se você gostou do conteúdo, a forma de você me agradecer, deixando seu comentário, deixando seu like e se inscrevendo no canal, tá bom? A gente vai falar mediante esse tema. É um tema muito comum hoje, mas a gente vai falar aqui coisas profundas, né? E eu acho que você já deve ter ouvido falar que... Bom, deixa eu só repetir o tema, né? Para ajudar o seu paciente, não basta ser terapeuta ou só terapeuta. Você já deve ter ouvido falar, que é o que geralmente acontece, né? Muitos pacientes, eles começam a elogiar esse terapeuta e esse terapeuta chega a falar assim: ai, mas isso me faz tão bem. Ai, eu gosto tanto de ser terapeuta porque é a oportunidade que eu tenho de poder ajudar as pessoas, isso me completa, isso me ajuda. Será que só isso basta? Será que só isso é o suficiente? Será que se o terapeuta tiver o único desejo exclusivo de ajudar as pessoas, isso é o que vai manter ele na profissão por muitos anos? Vamos pensar junto comigo, tá? A maioria dos terapeutas, eles se apegam nisso. A maioria dos terapeutas, eles querem ter resultado na profissão, eles querem ser sustentados ou viver 100% de terapia. Tem gente que não vive, é terapeuta, mas não vive 100% de terapia. Esses terapeutas, eles querem tudo isso. Mas eles acham, é porque eu tenho o desejo de ajudar, né? Se eu só tiver o desejo de ajudar, pronto, tá ótimo, eu vou conseguir dar um jeito de ajudar aquela pessoa. Mas será que isso é o suficiente? Será que a gente pode dizer que é o suficiente mesmo? Não, isso não é o suficiente. Isso é o que a maioria dos terapeutas erram. A maioria dos terapeutas cometem esse erro de achar que esse desejo, sabe, essa empatia, essa vontade excepcional de ajudar o paciente vai ser suficiente. Não é. Não é mesmo. Não faz nenhum sentido o terapeuta só ter isso para poder oferecer para o paciente. Por quê? O paciente, ele exige algumas coisas, ele quer algumas coisas do terapeuta. Principalmente... Bom, já a gente vai falar disso. Guarda aí. Já eu falo do que vai ajudar. Mas deixa eu trazer uma explicação aqui para você. Esse sentimento de ajudar os pacientes, ou esse sentimento de, eu quero promover o bem-estar, tenho muita vontade de ajudar as pessoas, eu preciso dar um jeito de fazer isso. Esse sentimento, ele pode ser falsamente confundido com empatia.
Mas empatia não é isso. Empatia não é vontade de ajudar os outros. Empatia é sua dor no meu coração. Então, a empatia é eu me coloco no lugar do paciente, volto para o meu lugar e faço alguma coisa para ajudar. Olha como é diferente. Agora, ajudar o paciente nem sempre é empatia. Nem sempre é acompanhado disso, né? É importante você entender aí do outro lado para você não ser falsamente confundido com os seus próprios sentimentos e pensamentos. Então, se o terapeuta ele quer ser terapeuta, ele tem que ter esse sentimento de ajudar. Mas será que só isso basta? Não, é o que eu falei, só isso não basta. Empatia, não só empatia basta. Não funciona. A gente vai falar de 3 coisas que ajudam exatamente o seu paciente, mas que principalmente faz você ser um terapeuta assertivo, eficaz e excelente, tá? A gente vai falar sobre ter uma boa avaliação, tá? A gente precisa falar disso. Isso é o que permeia aí do outro lado o fato de você ser terapeuta. Se você quer ser um bom terapeuta, se você se esforça para você poder ajudar o seu paciente, a primeira coisa, o primeiro contato que você tem com o seu paciente é, de fato, a avaliação. Não sei como você faz aí do outro lado, mas eu já tenho uns bons anos que eu uso a iridologia a meu favor, e todos os meus alunos usam a iridologia. Por quê? Com a foto de olho aqui do outro lado, a gente consegue saber o que a pessoa está sentindo, de onde vem, o porquê que vem e qual é o tratamento mais adequado para aquela pessoa. Isso faz parte da nossa avaliação. Então, o primeiro contato que você tem com o seu paciente é o momento de você avaliar. É a primeira consulta. E essa consulta, você tem que ter todas as informações no único lugar. Tem gente que gasta um tempão na anamnese. São folhas e folhas para poder preencher, para poder entender aquele paciente. Quando, na verdade, você precisa de uma única estrutura, que é uma foto de olho. Se você tiver uma foto de olho, essa única estrutura ela é capaz de te ajudar na raiz do problema. Então, uma foto de olho, ela mostra exatamente o que acontece com a pessoa, tanto no físico quanto no emocional. E é importante você entender isso, porque às vezes você está tentando do seu jeito, ou você está tentando com a técnica que você tem e não está sendo o suficiente. Isso também pode acontecer. Ó, um exemplo disso é exatamente esse olho. Olha esse olho. Esse olho traz, a pessoa tem uma personalidade, ela tem um jeito de funcionar. Isso é para você poder entender que, assim, cada marcação ali que está no olho é uma história que aquele olho conta, sem você precisar perguntar. O terapeuta mesmo, excelente, assertivo, aquele que tem... ele não só quer ajudar, ele sabe como ajudar. Ele precisa ter uma avaliação completa, ele tem essa avaliação completa. E essa avaliação completa não pode depender do paciente. Pri, como assim você está falando? Alguns terapeutas ainda estão dependendo do que o paciente fala. Ah, você dorme bem? Ah, e você acorda quantas vezes à noite? Ah, tá. E deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te perguntar isso. Deixa eu fazer isso. Você toma água? Quantos litros de água você toma? Qual é o parâmetro que você tem aí do outro lado para saber se seu paciente está falando a verdade ou não? Você não tem esse parâmetro. Você não tem. E o paciente, ele tá te falando a percepção dele de acordo com a vivência dele. E que talvez pode estar distorcida. Se essa pessoa tem um problema de autoimagem, se essa pessoa tem um problema de autoimagem exagerado, ou bem diminuído, né? Ou muito inferior. Ela pode te passar informações exageradas ou ela pode te passar informações que não são exageradas. Aí tem os terapeutas que falam assim, mas o paciente, se ele vem até mim, ele tem que ser verdadeiro. Mas às vezes nem o paciente sabe o que é ser verdadeiro, né? Na verdade, ele tá falando as informações verdadeiras, mas ele não sabe o que é correto. Ele não sabe que ele tá exagerando. Isso acontece. A distorção de autoimagem, ela é muito forte. E assim, se a gente for falar, a cada 10 pacientes, 7 vão ter distorção de autoimagem.
E aí você vai depender de informações de uma pessoa que tem distorção de como ela é e de como ela pensa. Isso é muito perigoso, você não pode ficar à mercê disso. É exatamente por isso, ó, que uma foto de olho pode te ajudar. Essa foto de olho, ela é capaz de mostrar, ó, essa foto, ela mostra que a pessoa é introvertida, ela não fala, ela é extremamente reservada, mas ela não é tímida, ela tem um conflito de personalidade com a mãe, faltou carinho na infância. Olha quanta coisa eu já descobri ali. Mas também eu consigo descobrir que o órgão que causa mais intoxicação nesse corpo é o fígado, isso gera raiva nela, isso gera um excesso de coisas, porque o fígado, ele é o órgão do equilíbrio também. Então, assim, se eu não tenho um fígado saudável, essa pessoa vai estar totalmente desequilibrada. Ela vai do 8 a 80, mas quando ela estiver no 80, ela tá com muita raiva, ou ela tá muito alegre, exageradíssima. São aquelas pessoas que ficam com raiva quando você fala alguma coisa. Quando você, assim, a pessoa dá bom dia! Aí essa pessoa não tá afim de dar esse bom dia lá, bom dia. Ai, nossa, que bom dia xoxo! Ai, eu não acredito! Ela fica com raiva porque você não respondeu o bom dia dela. Entende? Então, assim, mas isso eu tô falando mediante uma avaliação. Como que você vai saber tudo isso do seu paciente se você errou na sua avaliação? Ou se você está usando o tratamento na avaliação? Pri, do que você está falando? Então, você bem específica. Ó, aqui atrás de mim você vai ver vários protótipos. Então, tem aqui, ó, o protótipo do pé, que é a reflexologia. Tem o protótipo aqui da coluna, que pode ser quiropraxia e acupuntura. Tem o protótipo ali, ó, da mão. Se eu for um pouco para trás, você vai ver uma orelha. Tá, então aqui a gente tem todas as terapias integrativas. Se você tem alguma dessas terapias integrativas, o que você está usando é o tratamento. Essas terapias tratam o paciente e trata de uma maneira ótima, excelente. Só que é tratamento. Eu vou apertar um ponto, eu vou melhorar. Eu vou colocar uma agulha, eu vou melhorar. Eu vou colocar uma semente, eu vou melhorar. Isso é tratamento. Quando eu falo de avaliação, é você ter uma foto da condição física e emocional desse paciente. A melhor maneira é uma foto de olho. Não existe. Eu não encontrei. Se você aí do outro lado encontrou uma maneira mais completa de avaliar o seu paciente, divide comigo, porque de tudo que eu estudei, a iridologia para avaliação é o mais completo. Por quê? Olha só. Essas marcações que você está vendo nesse olho, elas mostram, tá? Há quanto tempo essas marcações estão aí? Há quanto tempo essa pessoa precisa de ajuda? O que foi que faltou? Será que faltou um equilíbrio emocional? Faltou, será, um pensamento positivo, um ambiente melhor? Ou faltou vitamina, minerais e assim por diante? Então, olha só, vamos a gente ainda está no primeiro ponto. O primeiro ponto de você ser um terapeuta assertivo, excelente, é você ter uma boa avaliação. É o primeiro contato que você vai ter com o paciente, mas esse primeiro contato, você não pode depender das informações que ele te traz. Porque essas informações podem estar distorcidas do ponto de vista dele. Eu não posso depender de um ponto de vista de uma pessoa que já não está bem, para ela poder me dar informação para eu poder preencher a anamnese. Imagina, olha só, seu paciente fala assim, eu tô com dor de cabeça. Tá bom, dor de cabeça. Há quanto tempo você sente isso? Mas eu sinto dor de cabeça toda vez que eu como. Toda vez que eu como, eu passo mal. Aí você deduz que é uma questão alimentar. Mas será que é alimentar? Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes ele 3 dias comeu mal e aí provocou essa dor de cabeça. Só que ele não percebeu que nos últimos 3 dias ele também sentou com uma má postura na cadeira, ele também foi abaixar, pegar um peso e ele deu mau jeito, ele só reparou na hora que ele come. Porque na hora que o nervo vago faz ali os movimentos peristálticos, aí ele sentiu.
às vezes não tem a ver com o órgão. Você não pode depender do que o seu paciente está falando. Você precisa ter uma avaliação completa. E essa avaliação completa, dentro do que a gente usa, dentro do que as alunas dentro da nossa formação Caminho do Bem-Estar usa, é uma avaliação de olho, tá? É uma avaliação completa desse olho. Aqui é só um exemplo. Então, você aí do outro lado, que quer ajudar as pessoas, você tem esse sentimento, mas só isso não basta para você poder ser terapeuta. O primeiro ponto é você ter uma boa avaliação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você saber, olha só, saber qual é o tratamento mais eficaz para aquela pessoa. E aí que entra a questão principal quando a gente fala de ser terapeuta. O terapeuta estuda a terapia integrativa, ele estuda alguma dessas técnicas aqui, e na hora que ele vai estudar alguma dessas técnicas aqui, ele descobre que, olha só, ele descobre que se ele colocar um ponto, se ele colocar uma semente, ou uma agulha, ou se ele apertar aquele ponto, ele vai ajudar o paciente. Ok, mas não é tudo para todo mundo. Não é. Não é. Por que que não é? Porque às vezes, aquele ponto que você vai apertar, aquele ponto que você vai tratar, ou aquele ponto que você vai colocar agulha, ou aquele ponto, ou a coluna que você vai ajustar, não é o suficiente para aquele paciente. Às vezes o paciente ele tá com falta de mineral. Como que você, com a técnica que você usa, você sabe identificar se o seu paciente está com falta de mineral? Você precisa saber fazer essa identificação. E aí você vai colocar o melhor tratamento para ele. Não é o melhor tratamento que você acha. Não! É o melhor tratamento para ele. Não é o melhor tratamento que você gosta. É o melhor tratamento para ele. Tem pacientes que precisam da quiropraxia, tem pacientes que não. Tem pacientes que não vai fazer sentido você encaminhar por uma quiropraxia. Tem pacientes que precisam da acupuntura, tem pacientes que precisam da reflexo. Mas tem pacientes que ficam dependentes dessas técnicas. Eles passam anos se tratando uma vez por semana e não melhora. Por que não melhora? Porque às vezes é falta de nutrição celular. Às vezes é falta de suplementação. E aí, terapeuta, será que você sabe suplementar da maneira correta? De acordo com o seu paciente? Porque, ó, o que já aconteceu comigo, eu tenho 2 pacientes, os 2 estão com enxaqueca. Um precisava de um mineral e o outro precisava de quiropraxia. Os 2 com a mesma situação de enxaqueca. Mas se eu fosse passar o que eu gosto, será que eu passaria para os 2 a quiropraxia? Entende? Não dá pra gente poder ter dúvidas disso. Então, por isso que o tema da nossa aula é esse. Não basta você só querer ajudar uma pessoa. Ah, eu vou arranjar um jeito de como ajudar. Não, não é só isso. Você precisa achar o jeito certo que vai funcionar para o seu paciente. Tá? Se tá fazendo sentido aí para você do outro lado, você vai deixar o seu comentário aí, tá? Porque isso é que a maioria das pessoas erram. Elas querem passar o que elas gostam, o que elas estudaram. A gente tem que passar o que vai funcionar, tá bom? Outra coisa, tá? E esse é o terceiro ponto, tá? Então, se você é do outro lado, quer ser um terapeuta eficaz, excelente, assertivo, você precisa desse terceiro ponto. O terceiro ponto, ele envolve, preste bastante atenção, ele envolve você não tratar a doença. Ai, Pri, mas agora você me deixou confuso. Como que eu tenho um paciente e eu não vou tratar a doença? Ele veio com diabetes. Como que eu não vou tratar diabetes? A diabetes está causando a cegueira, a diabetes está causando inflamação no corpo. Você não vai tratar a doença. Por quê? Porque nós temos uma medicina convencional incrível. Nós temos hospitais incríveis que tratam doenças. Eles são especialistas em doenças. Eles pesquisam, eles vão atrás da química que combate aquela doença, eles vão atrás da melhor vacina, eles vão atrás do melhor medicamento. Então não dá para você poder se especializar em doença. Você precisa se especializar na raiz da doença. Olha só, na raiz da doença. Então, enquanto todo mundo vai tratar diabetes, vai tratar, possivelmente, tá? O pâncreas, que é o pâncreas que causa a diabetes, você vai pegar o atalho da raiz. Qual é a raiz? O que causou essa inflamação no pâncreas? Você precisa se questionar isso a partir de hoje. Toda doença, por mais grave que ela venha para você, você não pode focar na doença. Se você foca na doença, você vai continuar deixando o seu paciente doente. Por quê?
existe algo dentro do corpo desse paciente que alimenta essa doença. Uma vez que alimentou a doença, você sabe o que é? Se você não sabe, é porque o ponto 1 é o que falta para você. É o primeiro ponto. Sabe o que falta? Falta exatamente você ter uma boa avaliação. Se você ainda não sabe, então a sua avaliação não está boa. E tá tudo bem, deve ser o jeito que você aprendeu. Talvez você está usando tratamento na avaliação. Não tem problema, mas use a iridologia. Ó, passa a aprender isso. Use isso a seu favor. Sabe? Aprenda a tirar uma foto do olho, aprenda a iridologia. Isso é o que eu faço aqui todos os dias. Todos os dias eu te ensino como que você usa a iridologia no seu dia a dia, sendo uma pessoa comum, sendo um terapeuta que já tem especialidade técnica. Às vezes você já tem alguma técnica que você usa. Alia isso. A iridologia. Alia. Pri, eu não sou terapeuta, serve para mim? Claro que serve. Se você tem vontade de ajudar alguém, você não é encontrar um jeito do como, é encontrar o melhor jeito. E você precisa entender e se questionar. Um exemplo, vamos voltar aqui para a doença, tá? Veio um paciente com câncer, tá? Vamos pensar como terapeuta. Não vamos pensar como médico, não somos médicos, não trabalhamos no hospital. Pense como terapeuta. O que causou esse câncer? Ai, parece que é emocional. Parece. A gente não pode. Quando a gente fala da saúde das pessoas, você não pode não ter certeza. Você tem que ter certeza. Parece que é? Não. Tem que ter certeza. A foto do olho mostra. Essa foto de olho que eu acabei de mostrar, essa daqui, ó, ela deixa claro que o que essa pessoa está sofrendo é emocional, a raiz é emocional. Só que toda essa raiz emocional teve uma compensação física. E aí acabou danificando alguns órgãos. Acabou deixando esses órgãos desequilibrados, desnutridos. E quem vai fazer esse papel? O terapeuta. O terapeuta vai fazer o papel de ajudar esse paciente. Esse é o seu papel. Então, toda vez que você quer ajudar uma pessoa, toda vez que você quiser olhar para ela e quiser ajudar ela, você precisa desses 3 pontos. Você não pode fechar os olhos para isso. E esse ponto da doença é o que a maioria erra. A maioria dos terapeutas, sabe o que eles fazem? Eles fazem assim, ó. Eu vou tratar sua diabetes. Não, fica tranquila, daqui a pouco você vai ver. Vai diminuir aqui, mas não trata a causa. Aí ele conseguiu diminuir a diabetes. Aí essa pessoa parou o tratamento, esse órgão que causa diabetes, ele causou desequilíbrio no pâncreas, né? Ele volta a atacar o pâncreas. Aí na hora que ataca o pâncreas, a pessoa volta e fica com diabetes de novo. A gente não pode criar pacientes com dependência emocional do tratamento. Se eu não tiver você, eu não melhoro. Não, a sua avaliação ela tem que ser capaz de dar resultado. E quando você não parar de tratar a doença, você vai conseguir ter um resultado. Você vai conseguir ter um resultado assertivo. Não tem mais como você não ter uma boa avaliação. Não tem mais como você não saber o que seu paciente não precisa. Não tem. Você vai ter que olhar para o seu paciente e falar assim, eu sei exatamente do que ele precisa e eu vou passar aqui. Se ele precisa de algumas técnicas dessa, se ele precisa de uma vitamina, de um mineral, se ele precisa de um tratamento psicológico, se ele precisa de algo específico, você precisa ser capaz de ajudar o seu paciente a chegar nesse lugar. Você entende que só ajudar não basta? Só ter esse sentimento não basta? Então, olha só, você que está anotando aí essa aula, tem algumas coisas que você pode fazer logo de cara. A primeira coisa que pode te ajudar a ser um terapeuta eficaz, excelente, capaz de fazer tudo isso que eu mostrei para você, você precisa ter conhecimento de iridologia. Mas não é só iridologia, você precisa ter conhecimento de raiz do problema, você precisa ter conhecimento de anatomia, você precisa ter conhecimento de terreno biológico, você precisa saber como seu paciente funciona na raiz do problema dele. Só de olhar a foto do olho dele. Você não pode depender do que ele está falando. Porque se ele te falar e tiver distorcido, você não vai jogar a responsabilidade para ele. Sua anamnese foi baseada no que ele falou. É o que todo mundo faz. Você não pode fazer o que todo mundo faz. Senão você não tem o resultado. Aí você acaba tendo resultado de todo mundo.
Para você poder ter um resultado diferente, para você poder ser valorizado na sua profissão, você conseguir ter resultado, você precisa ser diferente. E para ser diferente, você precisa ter um conhecimento profundo disso. É a única maneira mais assertiva para você poder ajudar o seu paciente. É a única maneira. E eu vou te contar um caso. Inclusive, foi um dos vídeos que teve bastante visualizações ali no TikTok e no Instagram. Uma paciente, tá? Jovem, bonita, educada, assim, centrada, parecia centrada, veio no consultório. Ah, beleza, vamos fazer a avaliação. Tirei a foto do olho dela. Aí eu falei, que interessante, a gente vai tratar aqui tudo certinho. Passei a prescrição do que ela precisava, passei tudo que ela precisava, desde uma terapia integrativa até vitaminas, minerais e, enfim, tudo que ela precisava, quantidade de água, os alimentos que mais se adequam a ela. Aí, ela voltou. Depois de 60 dias, ela voltou. Eu queria saber como é que você tava. A queixa dela, ela falou assim, Pri, eu tenho uma oscilação de humor muito frequente. E eu não sei mais o que é. Aí, quando eu tirei a foto do olho, eu vi. Tinha questão hormonal, tinha falta de B12. Aí, beleza. Né? Lembrando que não é tudo para todo mundo, né? No caso dela, eu tirei a foto do olho dela e eu avaliei ali. Não é que a falta de B12 causa isso. Aí, a gente fez a suplementação, ela voltou em 60 dias. Ela falou assim, eu preciso te agradecer. Aí eu falei assim, agradecer? Tá bem do tratamento? Ela falou assim, não é só porque eu tô bem. Vou te explicar. Ela falou assim, há uns meses atrás, antes de eu vir aqui com você, eu fui diagnosticada com bipolaridade por um psiquiatra. E eu tava tomando os remédios e nesses 60 dias, toda vez que eu tomava o remédio da bipolaridade, eu passava mal. Aí eu passei com um psiquiatra. Falei que eu tava fazendo um tratamento natural. Ele acompanhou 3 semanas, eu sem o remédio. E deixa eu te falar, eu não tenho bipolaridade. O meu diagnóstico foi errado. Ele até falou que isso geralmente acontece. Aí eu falei, geralmente acontece. Ela falou, Pri. Ela falou que não tem mais bipolaridade. E olha só, ela não tinha bipolaridade, ela nunca teve bipolaridade. Porque a bipolaridade é um transtorno. A bipolaridade, ela não é criada do nada. Essa pessoa, ela traz alguns comportamentos da infância, vai para a fase adulta. Essa paciente não tinha bipolaridade. O que ela tinha? Falta de vitaminas e minerais e falta de uma terapia específica no caso dela. Ela não tinha. Ela foi diagnosticada errada. Teve um diagnóstico errado. Agora, olha só, se eu tivesse focado na bipolaridade dela, eu não ia conseguir ajudar ela. Eu fiz o passo a passo que eu te dei aí. Fiz uma boa avaliação, eu não tratei ela do jeito que eu gostaria, eu tratei com o que ela precisava e eu não foquei na doença, eu foquei na raiz. Existe uma raiz. O corpo dela é muito intenso. Ela tem uma personalidade intensa, só que os órgãos também funcionam dessa mesma maneira. Tudo que vai, volta muito rápido. Tudo que volta, vai muito rápido. E ela não sabia disso. Ela nem sabia como ela funcionava. Ela achava que esse desequilíbrio de humor era realmente bipolaridade. Até que ela aprendeu aonde ela poderia descarregar tal humor que ela deveria fazer de acordo com como ela funciona. Não foi o que eu quis para ela. É como o olho dela contou a história. E foi o corpo pedindo aquilo. A gente precisa fazer isso. E a gente não pode normalizar algumas coisas que estão acontecendo. As pessoas estão tendo diagnósticos errados porque só trata doença. As pessoas estão sendo só tratadas na doença. As pessoas estão sendo avaliadas pelo que elas falam. Elas estão doentes, elas têm uma distorção de imagem, uma distorção de pensamento, de sentimento, e elas contam a história delas para o médico, para o terapeuta avaliar. Não, a gente precisa parar com isso. A gente precisa ter uma ferramenta importantíssima. Você precisa ter. Então, se você não tem iridologia, então você está aqui no lugar certo. Porque aqui é o nosso canal, o canal de Iridologia e Bem-Estar. É o que eu faço aqui toda semana te ensinando exatamente isso. Agora, se você já é um iridologista e você não sabe ver tudo isso que eu te falei, tudo isso de ver terreno biológico, de ver como é a personalidade da pessoa, de ver qual é o órgão que causa, um exemplo, diabetes, qual é o órgão que causou esse
transtorno que não existia, de humor que não era transtorno, qual é a raiz do problema, então você está falhando na sua avaliação, mesmo com a técnica boa. Então você precisa se aprofundar, você precisa aprender. A raiz do problema vendo no olho. O olho mostra a raiz das doenças físicas e emocionais. O olho, você consegue identificar o que está acontecendo, você consegue prevenir, você consegue tratar a raiz. Tá bom? Fez sentido essa aula para você? Você gostou de aprender disso? Deixa o seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião sobre isso. E lembra, todos os dias eu tô no Instagram com caixinha de pergunta aberta para você poder colocar sua dúvida lá. Toda semana eu tenho aula aqui, gratuita. Toda semana eu tenho uma aula no Zoom, na plataforma Zoom, uma aula fechada, para que quem quiser aprender, a pessoa pode ir lá, entrar dentro do link, a gente vê um link, você pode entrar com a sua câmera fechada, lá naquela aula do Zoom, e você pode participar dessa aula. Então, se você realmente quer aprender a identificar, prevenir e tratar a raiz das doenças físicas e emocionais, você está no lugar certo. Conte comigo para isso, tá? Muito, muito, muito obrigada por toda a sua presença nessa aula. Para mim é um privilégio ter você aí do outro lado. Um privilégio você parar do seu tempo para você poder me ouvir. Contribua com as pessoas. Se você achou que essa aula fez sentido para você, compartilhe essa aula com alguém. Lembra de ativar as notificações do YouTube, se você não notificou. Você se inscrever no canal, você deixar o seu like e seu comentário, porque assim a plataforma se encarrega de entregar o meu conteúdo para quem realmente importa. Muito, muito, muito obrigada. Você se cuide aí do outro lado. Até uma próxima aula. Um beijo, um abraço. Tchau!